Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Que sua amada irmã em Cristo, irmã Tayla, vamos meditar hoje, amados, na carta de Paulo aos Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 12. Olha a palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Amados, é palavra de renovo, de conforto, de consolo para mim e para a sua vida. Porque, amados, nessa carta de Paulo aos Hebreus, ele estava exortando os irmãos a permanecerem firmes na fé. Porque havia muitos que queriam tirar a paz, o sossego, que queriam que eles apostatassem da fé, que eles desistissem, que eles olhassem apenas para a luta, para a prova, para, vamos supor, as dificuldades. Mas Paulo falou, portanto, nós também, Paulo se incluiu, dizendo, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas, amado? É o meu vizinho, é o teu vizinho? É o pastor, é a mulher do pastor? Ou por acaso é o seu colega de trabalho? Também eles são testemunhas de tudo que nós fazemos. Nós temos que dar bom exemplo para eles, né? E também, principalmente, para os da nossa casa, os que moram, que convivem com a gente. Mas, amados, principalmente aqui essa tão grande nuvem de testemunhas, amado, são os anjos de Deus e os demônios do inferno que estão rodeando, sim, estão nos rodeando e estão ali, ó, doidos para fofocar para Satanás quando a gente escorrega, quando a gente erra, quando a gente falha, porque a Bíblia nos diz com ênfase e sem sombra de dúvida que Satanás é o nosso acusador. Amém, amados? Então, por isso que nós temos que perseverar na sã doutrina, na santidade e no bom testemunho. Diz aqui, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, assim, amados. Aonde nós vamos, nós somos tentados a pecar. Desde a hora que nós acordamos de manhã até a hora que nós vamos dormir de novo. Olha aí no ano novo, os dias aí do final de semana prolongado. Você tentando dormir e o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, não sei, lá com som a todas as alturas, querendo fazer você ficar nervoso, ir lá xingar, reclamar, discutir, debater com ele, não é? No seu trabalho, aquela pessoa, né, que faz de tudo para que você seja mal visto, para que pareça que você está de má fé, que você está errado, ou até mesmo aquela pessoa que tem inveja, que não vê a hora de você sair, pedir as contas, não é, amados? Oh, grande Deus! E nós temos que perseverar, amados, perseverar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, até no nosso ministério, na nossa igreja. Muitas vezes tem aquele irmão que não concorda com a gente, com a nossa maneira de ser, que tem despeito, não é? Que tem mágoa da gente, muitas vezes sem a gente ter feito nada, tem rancor ali. E aí você tem que olhar e falar assim: não, eu não vou olhar para nada disso, eu vou olhar para Jesus. Olha o versículo 2. Olhando para Jesus,
autor e consumador da fé, meu amado. Então não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Se você olhar para o homem, amado, se você olhar para a mulher, se você olhar para mim, você vai ver uma pessoa cheia de defeitos, amados. Mas o nosso Senhor Jesus, este sim, este é varão perfeito, filho do Deus vivo. Oh, aleluia, o quarto homem da fornalha. Oh, grandioso Deus, autor e consumador da nossa fé, ou seja, ele mesmo foi quem criou, ou seja, ele é o autor, mas ele também é consumador, porque naquele grande sacrifício ali na cruz do Calvário, ele realizou um sacrifício definitivo, de uma vez por todas, para salvar a minha e a sua vida. Até, amados, a vinda de Jesus a esta terra como homem, era feito sacrifícios de animais todos os dias no templo e mais ainda nos dias de festa, de lua nova. Sei lá, né? Não conheço muito a cultura judaica. Mas quando Jesus veio, amado, ele foi o sacrifício definitivo. Sabe por quê? Porque até então, naquele tempo, o sacrifício de animais era feito para perdoar os pecados. Mas, amado, o homem continuava pecando, como continua pecando até hoje. Então não haveriam animais suficientes na face da terra para que fossem perdoados os pecados. Então, Papai do céu e o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus falaram assim: vamos mudar isso, porque não está sendo suficiente. E Jesus falou: Pai, eu vou. Eu me ofereço como um sacrifício puro, derradeiro. Sabe por quê, amados? Porque naquele tempo tinha que oferecer um cordeiro para Deus, sabe? A primícia. O primeiro animaizinho nascido ali da mamãezinha dele, do animal fêmea, né? Um cordeiro, uma pombinha. E, e aí tinha que ser um animalzinho primeiro, né? O filho. E sem defeito, ele tinha que ser sem defeito. Se ele não tivesse, se ele não fosse sem defeito, não servia, sem nenhuma manchinha. Oh, glória a Deus. E Jesus é esse cordeiro. Ele veio a esta terra como filho único, primogênito de Deus, sem mancha, sem pecado, sem nenhum defeito. Ele foi oferecido, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos nossos pecados. Então, hoje, amados, você vê pessoas aceitas, sem entendimento, oferecendo sacrifícios de animais, mas tudo isso é em vão, porque o único sacrifício que funciona, que é verdadeiro, definitivo, é o sacrifício de Jesus, amém? E Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós lutamos, é por Ele que nós persistimos e suportamos toda afronta, todo levante, toda adversidade, toda dificuldade. E nós temos que deixar de lado todo o pecado, todo embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Carreira, amados, é uma palavra aqui, né, que tem dois sentidos: carreira de correr mesmo, de corrida, e carreira como um plano de carreira, né, uma profissão. Sabe quando a pessoa fala: olha, fulano fez carreira na profissão dele, alcançou excelente posição? Pois é, amado, Jesus quer que você alcance uma excelente posição na obra do Senhor. A carreira, o chamado que Ele deu para você servir, para você seguir a Ele, sim, corra. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o que os outros vão falar, nem para o que os outros vão pensar, mas siga firme, perseverando, porque o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus, Ele tudo suportou. Ele tinha ali, amado, o trono de glória. Ele poderia ter ficado lá o tempo todo falando: não, Pai, eu não quero não, como o povo diz aí, tô de boa, tá? Não vou fazer esse esforço não, esse sacrifício não, tô de boa, aqui tá muito bom, tá calmo, os anjos me louvam, então eu tô feliz aqui, mas não. Ele suportou, ele escolheu, amado, morrer por mim ou por você. Então, o que eu mais quero, amado? O que você quer mais? Os outros vão falar: ó, fulano não morreu por mim não, quem morreu foi Jesus. E também
o outro lado também devemos ver. Que outro lado, irmã Taida? Você, né? Muitas vezes a pessoa só vê o lado dela. Não, é fulano me afronta, fulano fala, fulano me persegue, mas eu olho para Jesus. E você? Será que você não tem perseguido o seu irmão? Será que você não tem falado palavras de tristeza, palavras de humilhação, palavras de desprezo, de desânimo para o teu irmão? Olha, o autor e consumador da fé deste irmão não é você não, é Jesus, viu? Então toma cuidado com tudo que você fala. Antes de eu abrir a Bíblia aqui em Hebreus, amados, eu estava lendo em Tiago. O tropeço na palavra, o tropeço na língua. A nossa boca não pode ser duas fontes, não. Fonte de bênção e maldição, não. É só bênção. Uma fonte não pode dar dois tipos de água, então não pode ser assim. Você com a mesma boca abençoar e com a mesma boca amaldiçoar o seu próximo, o seu irmão. Ah, irmã Tara, mas você não sabe o que ele fez? Eu não sei, nem quero saber. A Bíblia diz que se uma pessoa está errada, você vai lá, você exorta, você ensina, você corrige, e olha, mas com mansidão, sem machucar, sem bater, porque não foi você que morreu lá na cruz do Calvário por essa vida, não. Você sabe quem ganhou essa alma para Jesus? Foi o Espírito Santo de Deus. Você sabe quem morreu naquela cruz, quem sofreu, quem foi humilhado, quem foi cuspido, quem morreu e ao terceiro dia ressuscitou, levou uma cruz pesada nas costas, foi afrontado, foi contado entre malfeitores por essa alma. Não foi você, foi Jesus. Amém? Então vamos vigiar, vamos correr a carreira que nos foi proposta, porque o Senhor Jesus tem algo de bom, de melhor para mim e para você na obra dele. E se ainda aqui nessa terra você não for reconhecido pelo trabalho que você faz, não se preocupe. Lá no céu tem um galardão para você. Tem um galardão, tem um tesouro, tem uma coroa incorruptível, que nem a traça nem a ferrugem não corrói. E este tesouro, sim, amado, este tesouro é que você tem que se preocupar. Com o reconhecimento do Pai, que você tem que se preocupar. Porque se você está sendo humilhado, Deus vai te exaltar. É o que a Bíblia diz. Os humilhados serão exaltados. Porém, aquele que a si mesmo se exalta, o Pai humilha. Cuidado. Cuida bem do que tem para que ninguém tome a tua coroa. Lembra de Saul. Saul alcançou uma excelente posição, foi ungido rei de Israel pela maioria. Mas ele achou que ele podia fazer do jeito que ele queria, mas Deus falou: não. Eu quero obediência e não sacrifício. Eu tenho mais prazer em que você me obedeça do que você em sacrificar. Não adianta você querer reunir multidões, você querer fazer sacrifício, culto aqui, culto ali, e você não obedecer a minha palavra. Cuidado que o reino pode ser rasgado de ti, viu, amado? Viu, amada do Senhor? Pastores, evangelistas, presbíteros, obreiros, cooperadores, membros, auxiliares, todos temos uma reputação a zelar, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E aqui nesta terra nós somos representantes de Cristo. Aonde você vai, amado? O que as pessoas falam de você? Ali vai um homem, uma mulher de Deus? Ou ali vai uma fofoqueira, uma falastrona, um mentiroso, um adúltero, um fornicador? Hein, amado? Então, cuidado, hein? Se por acaso a pessoa pensa mal, fala mal de você, você sendo inocente, não te preocupe, ele está juntando brasas vivas sobre a cabeça dele mesmo. E papai é quem justifica você. Mas se você está dando mau testemunho, papai também vai cobrar de você, viu? E a espada de Jeová é a espada afiada de dois gumes, hein? Vamos vigiar, amados, vamos estar atentos, vamos perseverar na carreira que nos foi proposta e vigiar em dar bom testemunho por causa dessa tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora você, amado, que ainda não aceitou a Jesus, que ainda está indeciso, que ainda não confessou com os lábios, irmã Thalia, eu só vou para a igreja, mas já faz um tempo, eu preciso aceitar Jesus? Preciso, sabe por quê?
Porque você tem que confirmar, confessar com os seus lábios, diante dos homens, que você aceitou a Ele como autor e consumador da sua fé. E Ele está te chamando, não desista. Não olhe nem para a direita, para a esquerda, mas olhe para Jesus, como nós lemos aqui. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta hora eu ouvi a Tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Senhor, salva minha família e não deixe para que eu venha olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas eu venha somente olhar para o alvo, que é Jesus, que é o Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus seja com todos. Um grande abraço da sua irmã Tayla. Fiquem na paz do Senhor.